Queridos, graça e paz. Pastor, um cristão pode beber bebida alcoólica? Essa é uma das perguntas que mais me fazem diariamente. Mas antes de responder, eu quero ser sincero com todos aqueles que me escutam, tá bom? Quero ser honesto com vocês. A Bíblia, ou na Bíblia, não possui um versículo explícito dizendo não beba bebida alcoólica. Se eu afirmasse isso, eu estaria afirmando o que a Bíblia não afirma. E o nosso compromisso não é defender uma opinião, mas defender e ser fiel àquilo que a Bíblia realmente diz. Mas, ao mesmo tempo, existe um erro que muitos cometem. Pensam que se a Bíblia não proíbe algo de forma explícita, então eu automaticamente estou avaliado por Deus para fazer tal coisa. E também não funciona assim. A vida cristã nunca foi construída sobre proibições. Ela é construída sobre sabedoria, santidade e discernimento. E é justamente por isso que essa pergunta merece uma resposta muito mais profunda. Quando eu olho para as Escrituras, eu não encontro apenas mandamentos, eu encontro padrões. E esse padrão que eu encontro na Bíblia diz muito. Pensa comigo, qual foi o primeiro homem a ter contato com a bebida alcoólica? O primeiro homem a ter contato com a bebida alcoólica foi Noé. A Bíblia diz que quando Noé ele desce da arca depois do dilúvio, aquele homem havia encontrado graça diante de Deus, planta uma vinha, ele bebeu, então ele é dominado pela bebida e depois termina nu dentro da própria tenda. O resultado foi vergonha para sua família. Isso eu falei em Gênesis capítulo 9. Mais tarde nós encontramos Ló também, não é? Depois de Deus ter dado um grande livramento lá sobre a destruição de Sodoma, suas filhas então dá a ele vinho, e ele sem discernimento, ele comete um pecado assim horrível, comprometendo toda a sua geração. Isso está em Gênesis capítulo 19. Se você caminhar mais um pouquinho na Bíblia, você vai ver Nabal. Não é? A Bíblia vai dizer que Nabal, um homem duro e um homem sensato, mas a Bíblia fala que ele dá um banquete, nesse banquete regada muito vinho. No dia seguinte, quando ele sabe o perigo que ele correu, ele sofreu um colapso ali e morre dias depois, né? 1 Samuel capítulo 25. Você vai ver no livro de Daniel, um rei chamado Belsazar, ele promove um grande banquete, regada muito vinho, em meio ao fogo do álcool, ele manda trazer utensílios do templo, e ele começa a zombar do que é santo. Naquela mesma noite, Deus julgou o seu trono e o seu reino chegou ao fim. Então você percebe um detalhe? Sempre que a bebida aparece dominando alguém, traz consequências muitas vezes irreversíveis. É isso que acontece. Não somente nas narrativas bíblicas, mas você vai ver alguns textos também nos chamando a atenção para que possamos tomar cuidado com a bebida alcoólica. Por exemplo, Provérbios 23, do verso 31 ao 32, vai dizer: não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho. No fim, ele vai te morder como uma serpente e vai te picar como uma víbora. O que me chama a atenção é que ele não está falando sobre embriaguez. Está dizendo, cuidado com ele depois que você fica bêbado. Está dizendo, nem olhe para a bebida alcoólica. Pastor, por quê? É um alerta que está dizendo antes da embriaguez. Porque o perigo não está somente no excesso, mas no fascínio que pode nos conduzir até a bebida. Há vários textos que falam sobre isso. Você pega Provérbios, por exemplo, 31, do 4 ao 5, você vai ver que a mãe do rei Lemuel vai dizer assim, olha, não convém aos reis beber vinho, para que não beba e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Qual é a preocupação? A preocupação dessa mãe, dizendo para o filho não beber, é lucidez, é discernimento, tá bom? É a capacidade que ele precisava ter de julgar de forma correta. Agora pense comigo, de forma lógica. Se Deus desejava que um rei permanecesse lúcido para governar um povo terreno, quanto mais nós, que pertencemos ao reino de Cristo e precisamos ter uma mente sóbria para discernir a vontade de Deus. Então é exatamente isso que Paulo vai escrever. Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Então a sobriedade na Bíblia não é apenas uma recomendação para quem bebeu demais. Na verdade, a sobriedade é uma característica permanente de um discípulo de Jesus Cristo. Então, nesse momento, alguém pode dizer assim para mim, pastor, mas Jesus transformou água em vinho lá em Caná da Galileia. Cara, isso é verdade, não tem como dizer que não é verdade. Mas precisamos ter cuidado para não construir uma doutrina inteira sobre um texto cujo objetivo era revelar a glória de Cristo naquele lugar e estabelecer uma bênção sobre uma família. Então, quando nós observamos os ensinos das Escrituras, nós percebemos que Deus exalta repetidamente virtudes como domínio próprio, como vigilância, como prudência, como sobriedade. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 5, verso 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha que contraste lindo que o apóstolo Paulo faz. Olha que sabedoria. De um lado, ele está dizendo, existe algo que pode dominar a sua mente, mas do outro existe uma plenitude do Espírito Santo. Olha que coisa linda. O discípulo de Cristo é chamado para viver controlado pelo Espírito Santo e não ser dominado por nada, a não ser pelo poder de Deus. Por isso, a minha posição pastoral sempre é abstinência. Não porque eu acredito que
quem bebe não vai para o céu, né? Não é sobre isso, ou quem deixou de beber automaticamente é mais santo do que o outro. Não é sobre isso que eu vou dizer para você. A minha convicção nasceu depois de olhar para o conjunto das escrituras e entender que a abstinência é o melhor caminho. Porque se existe algo que pode comprometer o discernimento, enfraquecer o testemunho e abrir portas para o excesso, escravizar pessoas e ainda assim servir talvez de tropeço, né, para outras pessoas, eu não vejo motivo para recomendar isso para o povo de Deus. Então, um cristão maduro, gente, não fica perguntando assim, o que tenho eu de permissão ou não para fazer? Nós, como cristãos maduros, perguntamos, o que eu devo fazer para glorificar mais o nome de Cristo na minha geração? Então, depois de estudar a Bíblia, a direção que Deus nos dá, essa é a convicção assim, que eu tenho no meu espírito e eu quero compartilhar com você. Respeito de forma sincera, né, quem pensa de forma diferente, que tem conclusão diferente. Minha função aqui não é isso, mas como pastor, eu não posso incentivar aquilo que entendo oferecer risco ao testemunho cristão, a contrariar o chamado bíblico, que é a sobriedade, o domínio próprio e a vigilância. Então, por isso, eu sempre escolho a abstinência. Não por medo, não por tradição, não por legalismo, de maneira alguma, mas porque acredito que para quem deseja viver uma vida inteiramente dedicada a Cristo, esse é o caminho mais prudente, mais seguro e mais correto com os princípios da palavra de Deus. Então, se esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que têm dúvida, com mais pessoas que você pode ajudar através desses minutos aqui de explicação, tá bom? E se você tem algum assunto que você tem dúvida e você quer que eu explane, deixa aqui nos comentários que eu vou estar também gravando um vídeo assim que possível, explicando o que biblicamente nós entendemos sobre esse assunto. Então que Deus te abençoe, fica na paz, shalom, tá bom?